Olá, gente! Mais uma vez, professora Anideise aqui, dessa vez para falar um assunto diferente do que nós vimos anteriormente. Há uns dias atrás eu pedi para vocês produzirem um texto. Alguns me entregaram, outros não. E na correção já devolvi para todos que realmente me mostraram o texto. Eu percebi um padrão que já era esperado. A questão de pontuação, de sinais de pontuação dentro do texto. E o quão é importante. A aula de hoje é justamente mostrar para vocês quão importante é o sinal de pontuação, por pontuações no texto, certo? Então, vocês têm um vídeo anexado aí, um link anexado aí, sobre as vírgulas, que é o que nós vamos falar hoje. Os outros sinais de pontuação, que são mais simples, nós vamos ver de uma vez só. Mas eu quis começar com as vírgulas porque é a mais complicada, é a que mais tem regras e a que mais tem, as pessoas têm dúvidas, não são só vocês. Mas para que vocês possam assistir a esse vídeo de um professor que eu encontrei no YouTube, que em poucos minutos consegue falar sobre as regras mais importantes da vírgula, eu queria esse vídeo introdutório, para mostrar para vocês, uma coisa bem básica, bem simples, a importância das pontuações, o quanto a falta ou a presença excessiva de uma pontuação no lugar onde não devia causa significados diferentes. Para isso, eu gosto de usar essa historinha e esse texto, que é bem conhecido, talvez vocês já até tenham visto. Trata-se da história de um homem que é muito rico, tinha muitos bens, fazendas, gados, mas nunca foi casado, nunca teve filhos, então não tinha um parente direto. Ele estava bem velhinho, estava no seu leito de morte já sabia que não ia sobreviver e nunca tinha feito um testamento. Então, no leito de morte, já sentindo que a morte estava perto, ele pediu caneta e papel para escrever esse testamento. E assim ele fez. O texto ficou esse daqui. Deixe meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será pagar a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Por que eu li nessa correria? Porque não tem nada no texto que me dê ritmo, me dê entonação, ou seja, não tem sinais de pontuação dentro do texto. E o velhinho morreu sem colocar esses sinais de pontuação. Tem 4 pessoas sendo citadas nesse texto: a irmã, o sobrinho, o padeiro e os pobres. Mas sem pontuação não dá para saber com quem ficou, a quem pertencem esses bens. Então, cada um desses que estavam sendo citados no testamento, resolveram contratar um advogado e fazer a pontuação para que, dentro desse mesmo texto, sem mudar palavras ou ordem de palavras, trazer esses bens para si mesmo. A primeira delas foi a irmã, que fez essa pontuação. Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Com essa pontuação, da forma como eu li, não fica dúvidas de que toda a herança vai para a irmã. Aí veio o sobrinho. O sobrinho também quis essa herança. Contratou o advogado e mudou a pontuação para essa daqui. Deixa os meus bens à minha irmã? Não, ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Perceba que o texto é o mesmo, que a disposição das palavras é a mesma, mas a pontuação é diferente, o sentido também é diferente. Nessa segunda pontuação, toda a herança fica agora com o sobrinho. Aí vem o padeiro, que quer que a sua conta seja paga. Então também contrata um advogado e muda a pontuação. Fica assim. Deixa os meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Agora, toda essa herança vai para o padeiro. Perceba que o texto continua o mesmo, mas seu sentido não mais. O que é que está dando sentido diferente em cada um desses momentos? A pontuação. Por fim, nós temos os pobres. Alguém veio representar os pobres e pontuou dessa forma. Deixo meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. O mesmo texto, as mesmas disposições das palavras, sentidos diferentes causados pela pontuação. Esse texto, claro que é uma brincadeira,
a possibilidade de colocar essas pontuações diferentes, dando esses sentidos diferentes, porque existem essas palavras em locais estratégicos com valores negativos, como nunca, jamais, nada. Elas possibilitam essa pontuação, esse jogo, essa brincadeira com as pontuações. Mas é só para ilustrar para vocês o quanto uma interrogação, uma exclamação, uma vírgula, posta ou não, traz sentidos diferentes. Sinais de pontuação não são para enfeitar o texto, ou só para dar uma pausa que na minha cabeça é a pausa da fala. Não. Sinais de pontuação servem para dar esse ritmo mesmo ao texto. E existem regras para isso. Existem regras para serem usadas. A vírgula, como configura como uma pausa breve, tem várias vírgulas, porque você não vai ficar aqui lendo um texto, escrevendo um texto e calculando quanto tempo você pausou de uma fala para outra, de uma parte para outra do texto. Então, existem regras que envolvem sintaxe, né, a sintática do texto, da oração, de pontuação. E é isso que vocês vão ver um pouquinho. E o exercício que vocês vão responder também tem a ver com a contextualização. Eu não quero trabalhar com vocês com regras soltas, então vocês vão ver as regras soltas, mas nós vamos trabalhar em exercícios com essa ideia mesmo. O que é que sinal de pontuação serve para a minha vida? Para produção de texto. Na hora de escrever um texto, é nisso que a gente se foca na hora de usar a pontuação. Então, nós vamos começar com as vírgulas, que são as mais difíceis, e as outras a gente consegue ver em uma aula só, porque são bem simples comparadas ao que nós vamos ver agora, ok? Bons estudos!